Oi, tudo bem, pessoal? Como não tem live hoje, eu tô colocando um vídeo falando sobre um livro que eu amo muito. Eu acabei de ler o Silmarillion, do J.R.R. Tolkien, que todo mundo conhece como o autor de O Senhor dos Anéis e O Hobbit. Para quem se apaixonou, para quem já leu o livro O Senhor dos Anéis e O Hobbit e se apaixonou pela história, se encantou pela inventividade do Tolkien, Silmarillion é o top do top dos livros para você ler, tá bom? O Silmarillion, ele é como se fosse assim, a gênese, é tudo que estava na cabeça do Tolkien quando ele desenvolveu as duas histórias. É um mundo, é como se ele tivesse viajado para um mundo completamente paralelo, numa outra dimensão, tivesse conhecido os personagens e esses personagens tivessem livros que contassem a gênese do mundo, quem criou o mundo deles, como era o começo, como surgiram os elfos, como surgiram os anões, como surgiram os homens, porque Sauron é a representatividade do mal, porque antes dele tinha o Melkor, que era pior do que o Sauron, então vocês podem imaginar o que acontece na história. Eu fiquei encantada, porque assim, é tudo muito bem amarrado. Você entende o surgimento dos magos, então tem algumas coisas que, por exemplo, para quem só viu o filme é muito raso, apesar do filme ser muito bom. Eu sou apaixonada pelo filme, eu já vi o filme incontáveis vezes, mas o filme fica muito na superfície do que é realmente O Senhor dos Anéis, principalmente o filme do Senhor dos Anéis. Falta alguns complementos, faltam algumas sub-histórias que acontecem no livro. E a principal coisa que você passa a entender com muita força é de onde surgiu toda essa briga, toda essa disputa, né? Toda essa inveja que existe. Porque é um spoiler e não é ao mesmo tempo que eu vou falar para vocês. Quando o mundo foi criado, esse mundo do Tolkien, o que acontecia? Os elfos, que foram os primogênitos, os primeiros, eles foram criados imortais. Eles não poderiam morrer, a não ser numa simples circunstâncias. Mas quando eles morriam, eles sabiam exatamente para onde eles iam. Mas e os anões também, e os anões eu não vou contar como eles foram criados, e os homens, que foram criados também mais ou menos na mesma época dos elfos, mas eles não surgiram na mesma época dos elfos. E os homens foram criados mortais. E essa história dos homens serem mortais e poderem morrer criou uma grande inveja, que depois se inverteu, porque conforme os homens foram evoluindo, quem começou a invejar a imortalidade. E na verdade, quando fala das Silmarils, né, que são as joias, as 3 joias, da qual trata, é o principal assunto do livro, eu achei que na verdade as joias não são o mais importante que acontece nessa história do Silmarillion. Na verdade, é todo o pano de fundo. É para você entender. Você entende quem são aquelas duas esculturas gigantes esculpidas na pedra no primeiro filme do Senhor dos Anéis, quando eles passam de barquinho e enxergam. Qual a importância daqueles dois e de todo o seu povo nessa história? É uma das coisas. Os anéis. Quem criou os anéis? O filme dá a impressão que foi o Sauron, não é verdade? Não. Não foi o Sauron que criou os anéis. Ele criou um anel. Muito mais coisas você passa a entender dentro dessa inventividade. É fantástico.
eu recomendo. Eu acho que por essa época de quarentena é uma ótima leitura. Você pode conjugar a leitura do Silmarillion, que é uma leitura difícil, que é uma leitura muito difícil, porque ela tem muitos nomes, muitos lugares, muitos fatos. É uma coisa que você se perde se você não prestar muita atenção. Então é um livro para você ler exatamente nesse momento em que você precisa e tem que ficar em casa, hein? Fique em casa se não precisar sair. Você vai ler com calma para entender. Faça como eu fiz. Tenha um caderninho do lado e vá anotando, não tudo, lógico que senão a leitura não vai desenvolver, mas os fatos principais, porque se você assistiu O Senhor dos Anéis, você sabe o que é principal e o que não é principal. É uma big de uma leitura para você fazer, tá bom? E na semana que vem eu vou voltar com as minhas leituras e lerei para você O Diário do Dragão, que é o último livro da minha trilogia Literatura e Champanhe, que está à venda no Clube dos Autores. Hoje eu aconselho a compra no Clube dos Autores, porque a entrega é mais rápida, porque já sai como o livro é sob demanda, então você pede, eles fabricam o livro para você, imprimem o livro para você e mandam para você. Se vocês pedirem por outro lugar, você vai receber também, pela Amazon, pela Submarino, pela Cultura. Mas acontece que você vai ter que esperar um prazo muito maior, porque o Clube de Autores vai imprimir, daí tem o prazo dele enviar, por exemplo, para a Amazon, daí a Amazon vai processar todo o seu pedido e até ela enviar para você, você vai esperar muito mais tempo, tá bom, gente? Se cuidem, fiquem em casa, leiam muito e deixem um monte de likes aqui embaixo, tá bom? Beijo bem grande!